Olá, queridos alunos, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre letargia e catalepsia. Tomo único, módulo 7, roteiro 2. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento por uma causa biológica ainda inexplicada. Na catalepsia, a suspensão das forças vitais fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. Não são enfermidades a princípio, mas faculdades medianímicas que, como qualquer outra, quando incipientes ou incompreendidas, ou ainda descuradas e mal orientadas, se tornam prejudiciais ao seu possuidor. Mas o que isso tem a ver com o espiritismo? Não é um assunto médico? Deveria ser, né? Parece a princípio, não? Parece. Mas o Livro dos Espíritos trata, sim, da letargia e da catalepsia. Na questão 422, os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Então, se eles estão sem poder exprimir sua vontade, será que eles também estão percebendo o mundo à sua volta? E os espíritos esclarecem. Não, que é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Ou seja, eles não estão percebendo pelos nossos aparelhos físicos. Pelos 5 sentidos nossos. Através dos nossos 5 sentidos. Eles não estão vendo com os olhos, nem ouvindo com os seus ouvidos. Eles estão vendo e ouvindo através do seu espírito. Ou seja, é mais um fenômeno de emancipação parcial da alma. O espírito, ele está parcialmente liberto. E aí, essas percepções, ele tem através do próprio espírito e não do veículo carnal. E nós temos vários exemplos no Evangelho a respeito de letargia e catalepsia. Que foram, à época, tratados como milagres. Sim. Por falta de conhecimento, foi atribuído a milagres, né? Quando, na verdade, era ciência pura. E principalmente porque essas pessoas foram dadas como mortas. O primeiro que nós trazemos para vocês é o caso da filha de Jairo. Então, Jairo era um chefe da sinagoga, era um homem importante, e que foi pedir a Jesus a sua intercessão porque a filha dele estava muito doente. Jesus aceitou ir ao encontro da menina, porém no caminho vieram avisar que a menina estava morta. Mas Jesus ainda assim seguiu e foi vê-la. E todos a choraram e se feriam de pena. Jesus, porém, lhes disse: não choreis, que a menina não está morta, mas dorme. Então Jesus, tomando-lhe a mão, disse em alta voz: Talita cuma, menina, desperta. Então a sua alma tornou ao corpo e ela se levantou logo, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Então Jesus sabia que a menina não estava morta e que ela precisava era o quê? De revigorar-se. Ela estava em um estado letárgico e que ela precisava de quê? De um influxo magnético forte o suficiente para que ela pudesse voltar, segundo eles à época, voltar à vida. Um outro exemplo que trazemos é o caso do filho da viúva de Naim. Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que os conduziam pararam. Então disse ele: Mancebo, levanta-te, eu ordeno. Imediatamente o moço se sentou e começou a falar. Jesus ficou bastante sensibilizado nesse caso, porque ele era o único filho dela, que era uma viúva. Então ela estava... Era rimo, né? E ela estava totalmente desamparada e desesperada. Mas nesse caso também, não havia morte sido completada. Aliás, a doutrina espírita, ela deixa muito claro isso para todos nós, principalmente na parte conclusiva, onde ele vai nos mostrar que a doutrina espírita não vai de encontro àquilo que os evangelhos apresentam. Ela costuma nos dizer que ali você tem um arcabouço de uma fábula para nos orientar. Mas, na verdade, ela levanta o véu para nos explicar que tudo isso era ciência, e que não havia aquilo que chamamos de fenômenos miraculosos, não havia nenhum fenômeno miraculoso, muito pelo contrário, havia ciência. E o que Jesus fazia era a aplicabilidade da ciência, que para as pessoas de sua época não detinham esse conhecimento,
reputava aquilo como milagre, quando na verdade Jesus estava colocando ali a ciência a serviço de todos nós e que depois de muito tempo viemos a conhecer. E é isso que a doutrina espírita vai nos oferecer, vai nos dar explicações lógicas, sensatas, equilibradas sobre os eventos que se apresentaram no passado e que ainda se apresentam. E talvez o mais chocante de todos esses exemplos que nós trouxemos é o caso de Lázaro. Foi dado como morto, já havia 4 dias. Jesus foi ao seu encontro e tirou a pedra que tampava o local e falou: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto envolto num lenço. Nesse caso, vamos ver o que a Gênese fala a respeito da ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, digo o que disserem, de nenhum modo infirma este princípio. Ele estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Acrescento que já cheirava mal, porque é sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova, dado que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo em tal caso cheiro de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida. Então, no caso de Lázaro, também não tem uma comprovação de que ele estava realmente morto. Vamos lembrar que, à época, se a pessoa parasse de respirar ou que não se percebesse a sua respiração, ele já era dado como morto. Não tinha o conhecimento científico que se tem hoje. Hoje em dia, não se enterra a pessoa logo assim que morre. Muitas vezes até são enganos. As pessoas não estão mortas. Simplesmente os seus sinais vitais, às vezes, se encontram tão baixos que parece que está morto, mas não está. Até porque, principalmente em localidades onde a ciência não tem como socorrer o indivíduo, são mais práticas das pessoas que ali estão, eles podem se equivocar, até porque eles não têm a aparelhagem adequada, testes adequados, exames químicos para testar a vida ou não. Então, nesses casos é que se aguarda pelo menos 24 horas. Justamente não temos a ciência a serviço dessa população. Então a Gênesis também nos explica que enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação energética de sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. Ou seja, ele mesmo estando emancipado parcialmente do corpo, através do influxo dele da própria vontade, ou através de um fluxo estranho que ele fala aqui, ou seja, uma aplicação de um passe magnético, ele pode sim se chamar a volver ao corpo. E aí mostra que nesses exemplos que foram dados, não havia o rompimento total, ou seja, a morte não tinha se concretizado. Talvez ele estivesse com os sinais vitais muito baixinhos, muito pequenos, imperceptíveis, porém não havia ainda rompido o último fio que o ligava ao corpo. Por outro lado também, a gente tem que observar o que a doutrina nos ensina. Deus não vai contrariar as suas leis. Não teria o porquê contrariar as suas leis. As leis do Criador são imutáveis. E ele não faria uma lei que ele mesmo quebraria, até porque não tem lógica, não tem sentido. E é isso que a doutrina vai nos mostrar. Tirar o sentido do milagre, tirar a percepção do extraordinário para nos mostrar as explicações lógicas. Porque as leis do Criador, elas não foram criadas para serem confrontadas, e sim para serem seguidas. Então Deus não colocaria uma lei do desligamento do espírito e ele poder retornar a um corpo que a morte se fez presente. É um sentido ilógico pensar dessa forma. Ainda que não tenhamos grandes explicações sobre o assunto, são fenômenos perfeitamente explicáveis. Hoje, na atualidade, a ciência se debruça sobre esses assuntos e tem dado respostas bastante plausíveis que nos deixa a convencer, porque a razão ali se faz presente em mostrar ser ilógico que um corpo morto, um corpo sem vida, possa retornar à vida, excetuando nos casos em que nós estamos apresentando, em que não houve a morte, que não houve o desligamento, que não houve o desligamento completo do espírito da matéria. O que houve ali foi uma emancipação temporária do espírito ao corpo. Sugerimos a vocês que leiam a Gênese, porque ela traz outras explicações também a respeito dos ditos milagres do Evangelho, e ela traz uma explicação bastante razoável também, mostrando que
Não é porque nós não podemos ainda explicar tal fenômeno que a gente vai ter como milagre. Simplesmente alguns a gente não tem a explicação para eles, mas alguma explicação ele existe, nós é que não conhecemos. E ressaltando sempre, a doutrina espírita ela não está a destruir os ensinos religiosos do evangélico. Não, não é isso. Ela está te dando a oportunidade de, através do conhecimento da ciência, porque a doutrina espírita é uma ciência, através da ciência, explicar esses fenômenos que foram apresentados como extraordinários ou como milagres, onde ela vai te trazer de forma coerente, racional, as explicações daquele evento que foi narrado pelos evangelhos. Então, finalizando, a questão 424, o Livro dos Espíritos traz a seguinte indagação. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se a vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? E os Espíritos esclarecem. Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Note-se que ele não está falando de se a pessoa tivesse morta já. Ele fala que se não fosse socorrida a tempo, ou seja, ela até poderia morrer, mas que nesses casos ainda havia uma ligação com o corpo físico e essa restituição desse fluido vital, importante para nos manter vivos, né, traz essa pessoa à sua reabilitação. Então, mostrando tudo aquilo que a gente vem falando a respeito dos milagres. O fato da gente não ter uma explicação ainda conclusiva a respeito não quer dizer que aquilo seja miraculoso, que aquilo seja um passe de mágica ou qualquer outra coisa que você queira denominar. Não, a gente não tem a explicação. Porém, muitas delas, a doutrina traz explicações bastante razoáveis a respeito do assunto e, novamente, sugerimos que vocês leiam a Gênese. Finalizamos mais esse fenômeno de emancipação da alma, esses dois fenômenos, a letargia e a catalepsia. E na próxima aula nós vamos falar ainda sobre outros fenômenos. Nos vemos no próximo encontro. Graças a Deus.